Acima do mar, teu olho reflete o meu, e os braços apoiam os teus pés juntos sobre areias, entre lençóis, infinito em qualquer lugar. O que é pior? Eu ter surtado e ter te falado um monte de coisa horrível? Ou eu vir aqui no seu trabalho e dizer que eu sou uma burra e te pedir desculpa? Desculpa, Clara. Me desculpa mesmo. Eu juro que eu não sou assim. Eu acreditava a beça no ser humano, sabe? Só que agora eu não acredito tanto mais. Só que eu não quero deixar de acreditar, entendeu? E em você eu acredito. Eu não sei nem por que eu acredito em você, mas é que você me traz uma calma, sabe? Uma paz. Poxa, Clara, você conseguiu me acalmar no elevador preso com a Nina histérica do meu lado. Tudo bem. Eu também já te peço desculpas antecipadamente pela minha TPM, que é insuportável. Mas pelo menos ela não é todo mês. Eu posso te contar a mesma história com a mesma empolgação, sei lá, pelo menos 1000 vezes. Eu posso te apresentar a mesma pessoa pelo resto da minha vida, jurando que vocês não se conhecem. E quando na verdade vocês já são melhores amigas e já até sabem os segredos uma da outra. Eu odeio que me mandem fazer alguma coisa que eu já sei fazer. Por exemplo, eu sei que eu preciso treinar meu chute, sabe? Aí a Montane vira e fala: Clara, você precisa treinar o seu chute. Aí eu vou lá e simplesmente não treino. Como é a Ariana, né? Eu tenho muita dificuldade de perdoar, Alice. Quando eu tinha 15 anos, eu descobri que meu pai tinha uma outra família e eu nunca consegui perdoar ele, sabe? Tem 7 anos que meu pai morreu e eu nunca dei o meu perdão. Toda vez que eu penso nisso, eu sinto muita mágoa, porque eu acho que eu nunca vou conseguir liberar esse sentimento. Mas eu não tenho capacidade psicológica nenhuma para ser bandida e eu acho que já tá bom de eu me entregar aqui, né? Se você quiser saber mais dos meus defeitos, você pode descobrir com o tempo. Nossa. Se você quiser. Alice. Aqui não pode. Desculpa. Acima do Vem cá. mar, teu olho reflete o meu, meus braços apoiam os teus pés juntos sobre areias, entre lençóis, infinito em qualquer lugar. Nada podemos criar, faz falta um beijo teu pra ver o dia anoitecer, na rede deitar
Oi, Bob! Tudo bom? Tudo ótimo. Aqui, você sabe que nós somos vizinhos há pouco tempo, né? E deixa eu te contar uma fofoca. Eu conheci a mulher mais gata desse mundo aqui nesse prédio. E eu poderia ficar horas e horas caladinha assim, só vendo ela falar. Prestando atenção em cada coisinha dela, cada detalhe. Inclusive, Bob, tem uns que eu já reparei que me quebram no meio. Tipo, ela sorri com os olhos. Eu adoro fazer ela sorrir. Pra ela sorrir com os olhos junto. Só que você sabe qual que é o problema? Ui. Vou te fazer uma proposta. Que tal a gente ficar sem falar a palavra problema até amanhã? E quem te garante que eu não vou roubar assim que eu sair daqui? Não sei, assim, porque se você não tiver nenhum compromisso, eu tava pensando em te deixar sozinha só amanhã de manhã de novo. Se eu tivesse um compromisso, eu desmarcaria. Mas vem cá, me conta mais aí sobre essa gata do seu prédio que você tava falando. Você tá, assim, pelo menos um pouquinho no caminho dela? Podemos dizer que o satélite do meu GPS perde toda vez uma possibilidade de um caminho diferente do dela. Sério? Uhum. Cara, o meu também. Jura? Você quer consertar o seu? Não dá pra consertar, menina. Não dá. Eu tentei, não dá. Não tem jeito, não. Mas e esse caminho aí, tá maneiro? Até pouco tempo atrás eu queria resolver tudo rápido, sabe? Assim, as pessoas me chamavam de resolutiva, de prática, que eu tinha a eficiência de um robô. Aí um dia, sem eu estar atrasada, pegou essa parte? Sem eu estar atrasada, eu tava indo dar aula na academia, com a motinho capenga que eu tinha, que ia comigo pra cima e pra baixo. E eu tava ansiosa pra chegar logo lá, sabe? Só que a minha academia fica a 500 metros da esquina de uma rua que era contramão. E aí, pra eu não ter que dar a volta no quarteirão, que sei lá, eu ia perder 3, 4 minutos, eu decidi fazer uma bandalha. E aí, quando eu tava fazendo a bandalha, um carro tava saindo de uma garagem e me atropelou. Sem eu estar atrasada. Meu Deus, Clara, mas como que foi isso? Você machucou muito? Eu tomei 35 pontos na perna, mas o acidente podia ter sido bem feio, sabe? E desde esse dia eu comecei a apreciar a beleza do processo. Porque antes eu não curtia os momentos, porque eu queria sempre resolver rápido, sabe? E eu tô gostando de curtir esse caminho aqui com calma. Eu não sei onde esse caminho vai me levar, mas tá valendo a pena. Peraí que eu tô recebendo uma informação aqui agora. O meu satélite acabou de perder mais uma possibilidade de caminho. Me fala do seu caminho agora. Eu só não quero um caminho cheio de ladeiras e curvas, que eu possa me perder e não saber pra onde ir. Se for assim, eu prefiro voltar pra onde eu tava mesmo, sabe? Eu quero um caminho tranquilo, linear e sem fortes emoções. Ué, caminho linear é bom. Fica mais fácil de eu alcançar você. Toma. Um pedaço do meu coração. Pode ser que, com o passar dos dias, eu taque mais alguns pedacinhos pelo caminho. Pode ser que em alguns outros dias eu não consiga colocar nada. Mas algo me diz que se você tiver paciência, daqui a um tempo todos eles vão estar com você.
fome. Quer pedir alguma coisa? Não. Quero te levar em um lugar, pode ser? Pode ser. Pode ser. Posso mexer na sua geladeira? Pode, mas eu acho que eu só tenho frango, ovo e batata doce. Não, então eu vou na minha. Mas eu acho bom você ir comigo. Porque quem vai garantir que eu não vou roubar o nosso combinado? Confio em você. Voto de confiança? Voto de confiança. Gostei. Vou tomar um banho. Oi, menina. Oi, Isabela. Senta. Licença. Isabela, antes de eu conhecer a Bruna e permitir ela entrar na minha vida, o único amor que eu conhecia não era romântico. Era um amor que eu não tenho nem pela minha irmã de sangue. A Joana era a minha história mais bonita, sabe? Eu não sei, eu sei que a gente viveu coisas diferentes com ela, mas quanto que essa dor passa? Se passa. Passa. Demora um tempo. Demora. Você vai primeiro esquecendo as coisas mais simples, sabe? Eu, por exemplo, se eu fecho os olhos, eu não consigo lembrar se a Joana tinha os olhos castanhos, verdes, Foi um pretos. mel. Foi um mel. Tá vendo? Eu já não lembro. Porque você vai esquecendo essas coisas simples com o passar do tempo, sabe? Primeiro você vai ficar assim, um dia sem lembrar. Depois você vai ficar 2 dias. Depois vão ser, sei lá, 2 semanas que vão se passar e você não vai nem lembrar. É como se a imagem dela fosse se apagando e virando um borrão, sabe? Menina, eu sinto muito, mas você nunca vai esquecer o que a Joana fez. Até porque não são as histórias felizes e maravilhosas que nos tornam mais fortes, resistentes, resilientes. São sempre as piores, né? Tudo isso que você tá passando vai virar uma lição. Ai, gente, mas quem disse que eu queria aprender lição? Cheio de coisa pra fazer. Isabela, eu te chamei aqui porque eu queria te dizer que eu sinto muito de não ter percebido nada que você passava, tá? Eu fiquei pensando, gente, como é que eu não me atentei aos sinais? A Joana nunca ficaria com alguém que fizesse o que ela falava que você fazia. Toda vez que eu ensaiava de acabar com a sua raça, falar com você, ela falava assim, não, porque a reação dela vai ser péssima. Ela me parava. Ela ficava desesperada. Eu tinha que ter achado isso no mínimo estranho. A Joana nunca ficaria com migalha de ninguém. Gente, desculpa, eu sinto muito, de verdade. Não precisa se desculpar, fica tranquila. Você foi tão vítima quanto eu, né? Não, preciso sim, tá? Porque eu fiquei por anos te xingando de puta pra baixo. Isso quando eu tava bem. Imagina quando eu tava mal. Menina, mas assim, no seu lugar, vamos combinar? Eu faria até pior, né? Ah, e a saúde mental dela, hein? A ansiedade, você acha que é verdade? Ah, não, é verdade, claro que é verdade, mas nunca tratou direito, né? Imagina uma pessoa que tem um negócio sério desse, viver como a Joana vive, sabe? A terapeuta, a Joana conseguiu manipular, tá? Aí fica difícil, você tem noção. Você não quis ligar pra ela, não? Pra saber algumas coisas, falar? Ligar pra terapeuta? É. Não sei nem o nome dessa terapeuta, eu nunca ouvi falar, não sei. Joana é assim, tudo é inalcançável, misterioso. Ai, eu não tenho paciência. Menina, é verdade você falando aí. Eu não sei o nome da terapeuta dela, não. Tá vendo? Olha só, Isabela, eu sinto muito, viu? De verdade. Tô tranquilo. Tô bem agora. Você viu? Até o tal do amor me pegou de novo. Ai, meu Deus. Menina, que plot twist, hein? Seu corpo ninguém acredita. Parece coisa de novela, gente. Aquela ruiva lá por semanas fingindo de demônio. Eu só queria pegar a cabeça dela e enfiar dentro de uma privada suja de cocô. Mas, ó, ela sofreu. Você viu, né? Ela sofreu, mas foi dura na tela. É. Por
que só agora que você veio falar tudo isso? O quê? Tô mesmo no ventilador, tá falando tudo, sabe? Agora você tá explanando ela. Menina, quando eu soube, quando a Ju me contou que a Joana tava com outra, eu não poderia mais fingir que nada tinha acontecido, sabe? Assim, aproveitei tudo que ela me deu pra calar minha boca. Aproveitei mesmo. Mas, cara, como é que eu ia deixar outra mulher ser vítima dela? Eu ia ficar bem, eu ia ficar em paz, sabe? Não, tem razão. Aqui, mas tirou foi pouco, tá? Também O acho. que você fez com o dinheiro? E Comprou bolsa? luxei, muito. Ih, Vai. limou. Luxei sem dó, viajei. Ai, terminei minha faculdade. E ficou em hotel caro? Caríssimo. Uhum. Me lagosta tudo. É isso. Mas ela merecia, sabe? Merecia. Ficar na merda. Também acho. Sei lá, pedir dinheiro pra almoçar. Também Isso, acho. É, isso aí. Seria pouco pra ela, tá? Eu gosto muito desse lugar aqui pra ter qualquer lembrança ruim com você. Vou te dar mais um pedaço do meu coração. Ah, é? Por que eu mereço mais um pedaço do seu coração? Uma das coisas mais difíceis pra mim é ficar confortável e segura com o silêncio de alguém. E a gente já tá aqui há quase 20 minutos sem falar nada e eu tô ótima. Poderia passar horas com você sem falar nada. Menina, tá sabendo, né? Proibido falar de problema hoje, avisei a Bruna. Incapaz, impossível. Acabei de ter um café com a Isabela. Vou fazer o que com essa informação? Ah, dá teus pulos, dá teu jeitinho. É, conta amanhã. Vou ficar muda. Uma opção também. Vocês estão vendo aquele casal ali? Ah, Eu acho que eles já são casados, assim, sei lá, uns 5 anos. Eu acho que eles moram aqui perto, que eles vêm caminhar aqui todo dia, mas acho que eles não transam há meses e ficam um fingindo pro outro que tá tudo bem, sabe? Não. Eu acho que eles estão até bem felizes. Inclusive, acho que vão casar, sei lá, daqui umas 2 semanas. E que ela sai pra caminhar todo dia, que acha que não vai caber no vestido, e ele sai pra dar apoio moral. gente, Legal. não tem nada disso. Certeza que eles só estão tendo um momento juntos aqui. Escolheram esse lugar que tem um pôr do sol, que é lindo, mais romântico, pra ficar junto. Que romântico. Vou quebrar meu silêncio aqui. Tudo pra vocês tem que ser romântico. E se for só 2 amigos, gente, passeando, curtindo, tudo bem, ué. Ai. Olá! O romantismo escancarado da nossa cara, Nina. Não, eu já perdi a conta de quantas vezes eu e a Joana, a gente... Não, mas é... A Isabela até falou que já o nome dela vai ser um borrão. E eu não vejo a hora disso acontecer. Isabela mandou mensagem perguntando se eu cheguei bem em casa. Ai, gente, tadinha da Isabela, tá? Eu acho que ela realmente se preocupa com você. É. Por que você não chama ela e a Camila pra virem aqui? O dia de hoje não era pra não falar de problema? Não entendi. É, mas o que tem? Elas podem vir e a gente continuar sem falar sobre o problema. Exato. Eu acho que a Isabela ia ficar super feliz com essa aproximação. Se alguém falar da Joana, ó... Ah, mas quem tá falando aqui de Joana é você. Bora, gente, chama elas e eu peço a cervejinha aqui. Resolvido. Tem cerveja? Chama a gente. Essa menina é bacana, né? É, ela é demais.
Gente, para aí. Aquele ali, Clara, o que você acha? Como assim? Aquele casal. Cara, a gente criou uma brincadeira que a gente pega um casal assim aleatório e a gente cria uma história pra eles, tá ligado? Então aquele casal ali, qual história que vocês acham que eles têm? Eu acho que eles são ex-namorados que estão tentando se reconciliar. Essa foi boa, essa foi boa. Sinceramente, eu acho que é mais um casal apaixonado, entendeu? Que resolveu dar uma volta por aí, ver uma vista linda. Boa, é isso, você acha? Somos a maioria, brinde! Ah, legal. Vou lá perguntar. Oi, Ana! Aqui tá maluca? Ô, gente, vocês realmente acham que eu sou sem noção de ir lá perguntar? A gente não acha, porque você não deixa dúvidas, não? Olha ali. Eles estão indo embora, e aí? A gente nunca vai saber qual a história deles de verdade. Qual que a gente fica? Qual história a gente fica? Fica mais bonita? A mais bonita. Eu voto nisso. Mas e se não for a mais bonita? Ai, gente, mas tomara que seja, né? E se não for a mais bonita, pelo menos o quê? A gente criou uma história bonita aqui, mesmo que entre a gente pra eles, entendeu? Eu queria que a gente tivesse esse poder. Eu fico me perguntando se alguém já viu, tipo, os meus pais na rua e criou uma história bonita pra eles. Ai, Camila, mas assim, você falando desse jeito, até parece que as coisas na sua casa nunca foram tão boas. Não, amiga, tá tudo bem. Mas não foram. Os meus pais nunca se amaram de verdade, né? E aí a gente finge que acredita, eles têm essa relação estável há tantos anos. Mas sabe, eu acho que é por isso que eu não gosto de nada morno, sabe? Eu sempre quero um romance intenso. E agora eu tenho. Gente, vocês são lindos! Não é? Mas tava pensando, vocês duas, quanto tempo vocês estão casadas? A gente não é casada? Me desculpa. Nossa, me desculpa. Eu achei que vocês moravam juntas e tudo já. Não, imagina, Isabela. A gente mora junto, sim. Ué. Ué, gente, mas morar junto é a mesma coisa que casamento, tá ligado? Não, casamento você tem que assinar um papel. Não assinei papel? Não, gente, Clara, é que a Nina tem uma questão seríssima com a palavra. Não tem uma questão seríssima com a palavra casamento. Tem uma questão com casamento. Veja aí os pais de Camila casaram e olha a vida medíocre que eles estão levando. Limites! Desculpa, Camila. Certo, ela também, né? Não tá mentindo, né? Meus pais casaram porque a minha mãe engravidou, não porque eles se amavam. Mas isso não é uma regra pra todo casamento, Nina. Exatamente. E a gente não pode negar que você e a Bruna são muito felizes juntas, né? Ah, gente, hoje em dia vocês ainda acreditam na instituição casamento? Vocês são muitas sapatonas emocionadas. Nisso. Não, peraí. Tá muito radical. Muito tá negativa. muito radical. Você, Isabela, falando de casamento? Mas é Nina, como que era combinado mesmo, hoje não falar de problema, né? Não falar de problema hoje, ó, Gente, mas relax aqui. peraí. Não foi porque eu tive um casamento fracassado que eu vou achar que todos vão ser. O que é isso? Não tenho medo nenhum de casar de novo, tá? Inclusive, se a Camila quisesse, eu casava agora. Botei fé. Botei fé nelas, botei fé. Ué, se vão morar juntas, já casaram. Ué, mas aí eu não entendi, não. Por que as duas morando juntas já casou e vocês não? Tudo é uma questão de interpretação. Eu tô interpretando assim hoje. Isso, e aí a gente pode terminar de interpretar em casa. Gente, eu tô muito cansada. Não. Acho que é melhor, ó, se eu fosse vocês, eu ficava aqui pra contemplar essa noite que tá linda. Olha isso. Fica. Menina, se quiseres me acompanhar, me acompanhe. Amiga, fica mais. Tchau, Beijos. Nossa, gente, acho que o clima pesou. Tchau. Acho que o clima pesou. Real. Você vai ficar muda? Você tá puta? Puta, Nina. Puta! E cansada! Cansada desse seu pavor das pessoas acharem que a gente é casada. Eu entendo, porque eu sou muito compreensiva, que você tem questões com a instituição, o casamento, porque seu pai abandonou a família e tudo mais. Mas a gente precisa combinar uma coisa que você não pode discordar de mim. Você precisa cuidar a maneira como você fala.
Porque às vezes o que eu me sinto é um grande pedaço de merda na sua vida. Mas isso não quer dizer que eu não te ame e que eu não queira passar o resto da minha vida com você. Eu só não quero ser casada. Mas você é, Nina. Você é casada. Não um pedaço de papel que vai fazer diferença em tudo que a gente já construiu, não. E o que a gente vai construir é lindo também. Desculpa. Desculpa se eu pego pesado com essa coisa de casamento, tá? Você é o amor da minha vida. Você é a pessoa que eu quero passar o resto da minha vida. Você é minha paz, meu amor. Paz, amor. Te amo. Me perdoa? Eu não sei, eu tô pensando ainda. Eu e esse último botão aqui. Então pensa. A gente chegou à conclusão que você tá perdoada. Ooh, you catch me like a leaf falling from a tree. If I be a shooting star, you make a wish. No, I don't fake this kind of feeling, never felt so real. My heart is on the table 'cause you're my everything. I do, I wanna marry you. 'Cause when you're around, I know it's true. The way you make me feel is so good, baby. So good, so good. Every single day we spend apart, I wanna be with you. Baby, take my hand, hold it tight just like you do. Feels so good, so good. Gente casada não transa no sofá com a janela aberta pros vizinhos verem. Gente casada nem transa. Que nem ali, a céu da Hilton olhando a gente. Ó, céu da Hilton, boa noite. Brincadeira. Ô, Nina, meus pais são casados há 35 anos e eles transam ainda. Que isso, bota numa mala e despacha pra NASA. Tem que ser estudado. Não, eles não são casados no papel, nem nada disso. Ah, tá vendo? É por isso que eu tô te falando esse papel amaldiçoado. Puta que pariu, hein, Nina? Vai começar com isso de novo? Não, parei. Desculpa. Meu amor, eu não preciso assinar um papel pra te provar que eu te amo. E eu te quero. Não vem não, que eu já conheço o desfecho dessa história, tá? Que você vem com esse papinho cheio de charme, cheio de palavras bonitas pra cima de mim. E aí no final eu termino sempre como? Pelada, enroscada com você aqui nesse sofá. Mas dessa vez, se a Dailton tá esperando o segundo round, vamos direto pra essa parte. Tá cansada não, hein? Tem muito desempenho. Acho que eu consegui. Cheguei. Você quer apostar quanto? A Nina e a Bruna ainda vão se casar. Ai, será? O quê? Aposto 50 aqui, ó, na tua mão, que em, sei lá, 3 anos elas vão estar fazendo essa festa de casamento. Ai, tomara, né? Tomara. Mas e você? Você tem vontade de casar ou você é mais do time da Nina? Cara, acho que nenhum nem outro, assim. Definitivamente, eu não sou do time da Nina, não. Acho que eu nunca parei pra pensar muito sobre isso, na real, sabe? Mas eu adoro em casamento. Acho muito maneiro você ver um monte de gente que se ama indo celebrar o amor de 2 pessoas que se amam. Principalmente se for um casamento homoafetivo. Ver 2 pessoas do mesmo sexo celebrando o amor, eu acho que é importante pra mostrar pra sociedade que o nosso amor existe, que ele é válido tanto quanto o casamento de um homem e de uma mulher. E eu nem tô romantizando, não. Tá vendo? Se for parar pra pensar, talvez eu queira me casar assim. E você? Olha, se você tivesse me perguntado isso há 3 meses atrás, eu ia falar que sim, com certeza, sem dúvida. Mas hoje eu tô bem mais pro time da Nina mesmo. Eu até pra relacionamento sério, não tô podendo correr nenhum risco de ter algum problema amoroso no futuro. Então não tô entendendo o que você tá fazendo aqui, Alice. Por que você foi no meu treino? Quer saber de uma coisa? Eu tô te devolvendo os pedaços do coração que você me deu. Como assim, Clara? Como assim? Você sabe os 30 requisitos que você falou que eu tenho pra você se apaixonar por mim? Na boa, Alice, você deve ter no mínimo 50 dos requisitos pra eu me apaixonar por você. Na verdade, eu acho que eu me apaixonei por você desde o dia que eu te conheci no elevador. Calma, Clara, não foi isso que eu quis dizer. Não era proibido falar de problema hoje? É proibido eu entrar numa relação que vai virar um problema pra mim, Alice. Na boa.
Não vou conseguir fazer isso daqui, não. Eu tenho uma vida que nada pode me tirar o foco. Que eu preciso estar bem a maior parte do tempo, principalmente agora que eu vou estar competindo lá na Tailândia. A minha vida inteira depende desse campeonato. Eu sempre fico em segundo, eu sempre fico em terceiro lugar nos campeonatos. Eu não sou mais nova, eu não sei quanto tempo eu tenho pra competir. Eu não aguento mais o quase, Alice. Eu não aguento mais ser o segundo lugar nas competições. E muito menos no coração de ninguém. Eu sinto muito que uma pessoa tão iluminada quanto você esteja tão quebrada, tão despedaçada, que você não consegue ver as oportunidades que a vida te dá. Mas eu não tô quebrada. Eu não tô quebrada. Eu não posso ficar juntando os pedacinhos do seu coração pra colar depois. Eu espero que você consiga um dia se recuperar e colar os pedacinhos do seu coração com os fios de ouro do Kintsugi. E que você volte a acreditar que o amor vale a pena. Você é incrível, Clara. Não, Alice, na boa, não quero consolo, tá? Eu posso ser o seu grande clichê da pessoa certa na hora errada, tá tudo certo. Não tá tudo certo. Não, Alice, tá tudo certo, sim. E eu vou te pedir, por favor, pra você ir embora. Pra me permitir ficar triste pra caralho hoje. E amanhã voltar à minha rotina normal. Você foi o clichê mais incrível que eu já vivi em tão pouco tempo. Você queria todos os quadros que eu comprei. Faltou esse. Não precisa me devolver o dinheiro dele, até porque você nem deve ter mais.